Dando sequência, agora a gente vai falar, a gente vai falar com a psicóloga Letícia Grossi, irmã do nosso Bruno Grossi, psicóloga, ela vai falar para a gente. A Letícia é psicóloga formada pela PUC Minas, pós-graduada em TEA pelo CBI of Miami, especialização em o cuidado psicológico à pessoa autista com Gisela Fada, pós-graduanda em neuropsicologia e irmã de autista. Letícia, seja bem-vinda, a aula é sua. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Letícia. Então tá bom. Meu nome é Letícia Grossi, eu sou psicóloga especializada em autismo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Aspas pelo convite, né? Como a Tereza falou na segunda-feira, ela estava ansiosa porque ela estava abrindo os trabalhos. Hoje eu estou ansiosa porque nós passamos por uma semana com vários profissionais competentes, foi uma semana muito rica. Então, é uma responsabilidade muito grande vir falar depois de tanta gente, né, qualificada. Então, hoje eu queria falar sobre o diagnóstico tardio e, para isto, eu vou começar falando um pouco da história do autismo, né? Então, assim, a primeira vez que surgiu o termo autismo foi em 1908. E aí veio de autos, né, voltado para si mesmo. Foi descrito como uma fuga da realidade. Em 1943, um psiquiatra, Léo Kanner, ele escreveu Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Léo Kanner, ele estudou 11 crianças que tinham um comportamento parecido, né? Eles tinham dificuldade de interação, eles davam preferência para o isolamento e tinham movimentos peculiares. Em 1944, Hans Asperger fez um estudo com um número maior de crianças, né? Essas crianças tinham estereotipias, dificuldade em fazer amizades, não gostavam de interagir, interesses restritos e obsessivos por determinado assunto. E aí ele escreveu A Psicopatia Autista na Infância. Em 1945, teve a Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, surgiu uma ciência nova, que foi a eugenia. O que a eugenia pregava? Que pessoas doentes e mentalmente desfavorecidas eram um fardo para a sociedade, né? Eles atrapalhavam a evolução da humanidade e que essas pessoas deveriam ser exterminadas. E um dos adeptos desta ciência nova que surgiu foi Hitler, né? Então, em 1943, surgiu Léo Kanner, em 1944, Hans Asperger. Em 1948, o Kanner ele escreveu uma matéria falando de crianças congeladas, onde ele falava que a culpa do autismo era das mães geladeiras, né, que não supriam as necessidades dos filhos. E aí, em 1967, Bruno Bettelheim ele escreveu A Fortaleza Vazia, onde ele falava que as mães queriam, né, que os filhos estivessem mortos. E esse Bruno Bettelheim, ele escrevia para grandes revistas e fazia apresentações, né, em televisões, que tinham uma comoção assim, muito grande, eles tinham um poder muito grande de fazer a cabeça ali da sociedade naquela época. E aí, com tudo isso, a Segunda Guerra Mundial ela mudou o rumo do autismo, né? Então, assim, os estudos de Hans Asperger ficaram perdidos e as pessoas ficaram tendo Léo Kanner como o pai do autismo. Em 1981, uma psiquiatra, e ela era pesquisadora, Lorna Wing, ela tinha uma filha autista e ela sentiu a necessidade de entender um pouco mais sobre o autismo, né? E aí ela começou a
fazer estudos, ela estudou Leo Kanner e ela achou que ele estava muito ali superficial. E aí ela descobriu os estudos do Asperger, que até então estavam perdidos. Eles ficaram perdidos aí, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí foi ela que criou o termo síndrome de Asperger, que seria hoje, né, o autismo, grau 1 de suporte. Só que com esses conhecimentos de que a síndrome de Asperger estava associada ao Asperger, que estava associado, né, ali ao nazismo, onde essas crianças foram encaminhadas para a câmara de gás. Então, isso tudo, ela mudou o foco dela, ela mudou o nome para o espectro, o transtorno do espectro autista, justamente porque o espectro, ela percebeu que tinham vários critérios de avaliação para chegar naquele diagnóstico. Então, eram vários critérios, eram muitas características, era muito vasto para poder fazer, né, esse diagnóstico. E aí a Lorna Wing, ela fez uma revolução na história do autismo. A partir dela, né, que foi se entendendo um pouco mais sobre o transtorno. O que é um transtorno mental? O transtorno mental não é doença mental. O transtorno é um conjunto de sinais e sintomas que tem que ter uma frequência alta, uma intensidade grande e tem que causar prejuízos em várias áreas na vida da pessoa, né? Transtorno do espectro autista é um transtorno, é uma formação atípica do sistema nervoso central. Então, a arquitetura do cérebro autista ela é diferente da arquitetura, né, dos cérebros neurotípicos. Então, o cérebro autista ele tem muito mais neurônios, consequentemente, tem muito mais sinapses, e por ter um excesso de sinapses e essa arquitetura ser diferente, os neurônios eles se agrupam de forma desajustada em diferentes áreas do cérebro, o que pode causar essas diferenças, né, nos comportamentos. Então, às vezes afeta a área da linguagem, às vezes afeta a área cognitiva, a área motora. Então, muito dessa diversidade, né, de comportamentos, de sentimentos e de atitudes é por esse agrupamento atípico, né, dos neurônios no cérebro. E aí, o que acontece? As pessoas hoje ficam falando, tem uma epidemia de autismo. Não, não tem uma epidemia de autismo. O que acontece é que, como vocês viram, existe um longo caminho e somente há 10 anos atrás que começaram esses estudos sobre o diagnóstico tardio. Por quê? A sociedade ela tinha como o conceito, né, de autista era aquelas pessoas com dificuldades severas ali. Então, pessoas que não falavam, pessoas que não conviviam entre si, pessoas com dificuldades em vários aspectos. Então, aquelas pessoas que estavam na extremidade leve do transtorno, onde os sintomas e os sinais eram sutis, né? Não se percebia muito, não tinha ali critério diagnóstico para poder diagnosticar aquela pessoa como autista, né? E aí, como que se chegou a esse diagnóstico tardio? Geralmente acontece em 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo são de pessoas que têm filhos e aí recebe o diagnóstico do filho. E aí, quando ela recebe o diagnóstico do filho e ela começa a estudar ali, ela começa a se enxergar naquelas características, né? Ela começa a perceber que ela tem muito daqueles traços, daqueles sintomas e daqueles sinais. E aí ela tem o diagnóstico de autismo. O segundo grupo são pessoas que buscam, assim, incansavelmente, uma explicação para o seu modo de agir, para o seu modo de perceber o mundo. Então, começa a ler revistas, entrevistas, estudar, participar de grupos, de associações,
E aí ele começa a ver aqueles sinais e começa a se perceber dentro do espectro. Então, muitas vezes, quando ele chega no profissional, ele já sabe o diagnóstico dele. Ele já fez um autodiagnóstico ali, né? O que é muito sofrido, porque você passa uma vida inteira sem se entender. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas você não é autista, você casou, você teve filhos, mas a que custo? A que custo você conseguiu fazer tudo isso? Né? Então, assim, você conseguiu, você casou, teve filhos, mas com uma exaustão muito grande interior, né? Porque você se criticava o tempo todo, era uma autocrítica, era uma cobrança, era uma hiperestimulação. Então, isso tudo te deixa exausto. Então, você conseguiu, mas a que custo? Né? O quão sacrificante isso foi para você? Então, esse padrão das pessoas mesmo, não tem autismo, não, é autista, não é autista, porque são vários critérios, e esses critérios, eles têm que trazer, sabe, um prejuízo, traz uma dor ali para aquela pessoa, porque ela supre as expectativas do outro, mas devido a uma grande cobrança interna. E o cérebro do autista, como ele tem uma hiperestimulação, ele está sempre em vigia ali, né? Então, assim, ele nunca descansa, ele está sempre... Por isso vem, às vezes, os distúrbios do sono, a ansiedade. Por quê? Porque o cérebro do autista ele não para nem um minuto. Ele está sempre pensando, 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 está sempre achando alguma coisa, nunca está em estado de repouso, está sempre em estado de alerta, né? Outra coisa também associado a esse diagnóstico tardio, essas sutilezas na infância, né? Elas, como não tem uma dificuldade na fala, como não tem dificuldades mais severas ali, vai passando. Quando chega na adolescência, né, as demandas sociais e ambientais, elas exigem mais capacidade de adaptação da pessoa. E, às vezes, ela não tem essa capacidade de adaptação. E aí começam esses problemas nas interações sociais, as interações demandam mais, então ela não sabe como se portar, como se comunicar, como interagir, né? A questão sexual também é um problema, né? Ele não sabe como se portar. Então, aí, nesse momento que aparecem as comorbidades do autismo, que é a depressão, a ansiedade, e aí as coisas vão, né, piorando, assim, porque a pessoa não se entende, ela não se sente pertencente ao mundo, como se ela não fizesse parte de grupo nenhum. E aí ela começa a se questionar, e começa a questionar a existência dela, o porquê que ela está nesse mundo, porque o autista tem essa necessidade de entender o porquê, para quê, de onde, então tudo para ele tem que fazer um sentido. E aí ele não acha um sentido ali para aquela existência dele, né? E aí ele começa a procurar. Se ele não tem um filho que tem o diagnóstico, ele fica muito tempo sem saber e de repente ele começa a estudar, ele mesmo procurar e fazer o seu autodiagnóstico. E aí, qual que é a importância do diagnóstico? Você já viveu tantos anos assim, para que você busca um diagnóstico agora? Você já está velho, já casou, já tem filho, você trabalha, você estudou, para quê? Qual a necessidade? O que não tem nome não existe, né? Então, assim, é preciso nomear, é preciso entender o que aquela pessoa tem para ter um prognóstico do tratamento dela. Então, assim, o número de critérios diagnósticos é enorme. Então, para você ter aquele transtorno, todos nós temos traços, sinais e sintomas de um transtorno. Então, você tem um dia que você tem pensamentos obsessivos, tem dia que você está
depressivo, então traços todos nós temos, né? Mas esses sinais, esses sintomas, eles têm que ter uma frequência alta, uma intensidade grande para ser caracterizado como um transtorno. E aí, a partir do momento que a pessoa recebe esse diagnóstico, é uma libertação, porque ela passa a se entender, ela passa a se fazer entendida. Então, tudo aquilo que ela viveu uma vida inteira, ela começa a entender o porquê daquilo. E eu escutei duas frases assim que me impactou bastante. Uma foi uma autista com diagnóstico tardio, que ela falou: eu deixei de ser um adulto fracassado para ser um autista bem-sucedido. Então, assim, ela se sentia fracassada, não dava conta de fazer nada, tudo que ela fazia era errado, com muita dificuldade. E quando ela teve o diagnóstico, ela se percebeu como um autista bem-sucedido, porque com todas as dificuldades, com todas as limitações, ela conseguiu chegar onde ela chegou. Então, essa é a diferença do diagnóstico. A outra, a psicóloga perguntou para ela se ela precisava de um laudo, né, de um relatório para poder apresentar no serviço ou na faculdade. Ela falou que não, que o diagnóstico ela queria para ela se perdoar e para ela não se culpar tanto pelos erros que ela teve durante a vida. Ou seja, entender que o que ela fez foi o melhor que ela conseguia fazer, porque ela não se conhecia. E se ela não se conhecia e não se entendia, como que o outro ia conhecer, ia, né, entender o comportamento dela? A forma de demonstrar o amor, a forma de demonstrar interesse, a literalidade ali de você falar uma coisa e ela entender literalmente aquilo, o que traz muito prejuízo, porque passar da perna, né, várias vezes, porque acredita naquilo que foi falado, mas a intenção era outra. E aí essas várias dificuldades que vão surgindo, né, o não conseguir enxergar a maldade no outro. As pessoas falam que o autista não é empático, ao contrário, ele tem empatia até demais, né? Então ele quer fazer de tudo para aquela pessoa e às vezes se sobrecarrega, se desregulariza em função disso. Então, assim, quando você tem o diagnóstico, você sabe daquilo que te deixa em crise e consegue criar mecanismos, né, adaptar o mundo às suas necessidades. E outra coisa, assim, importante com esse diagnóstico é que você tem seus direitos, né, garantidos ali. Então, as acomodações nas faculdades, no serviço, você pode requerer um trabalho online, acomodação no trabalho, uma sala só para você. Então, isso tudo são direitos que você tem para facilitar o seu convívio ali, a sua qualidade de vida, ter menos crise, desencadear menos desregulação, e você mesmo vai se autorregulando. Você mesmo vai conhecendo os seus limites, conhecendo aquilo que te deixa em estado de alerta, e aí você passa a evitar tais situações, para que não entre em crise e depois fique mais difícil, né, de você voltar ao seu estado assim, mais regulado, mais tranquilo. Então, essa é a importância do diagnóstico, sabe? De criar alternativas, de criar meios, adaptações, para que você tenha uma qualidade de vida maior e melhor, né? E isso respaldado por lei. Aí vem uma pergunta muito emblemática e de muito questionamento. Quem pode dar o laudo? O psicólogo pode dar o laudo? O psicólogo pode dar o laudo. Por quê? Os transtornos mentais estão no CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças. E como estão no CID, são transtornos, o psicólogo ele pode dar o diagnóstico. Qual psicólogo que pode dar o diagnóstico? O psicólogo que sabe dar diagnóstico. Então, o psicólogo ele tem que ter conhecimento sobre os transtornos para poder dar o diagnóstico.
não é só o médico. Isso tem uma briga, assim, teve uma lei que era uma lei que foi feita para que somente o laudo médico fosse validado. Mas a Dilma conseguiu revogar essa lei, então, assim, não tem nada que fale que psicólogo não pode dar laudo, né? E outra coisa, é necessário fazer testes psicológicos, é necessário relatório do neuropsicólogo? Não é necessário. Por quê? Os testes psicológicos, alguns estão disponíveis, né? Mas os testes são do psicólogo, para o psicólogo. Então, se fosse assim, o psiquiatra não poderia dar o laudo, porque ele não tem acesso a esses testes psicológicos, né? Então, isso são coisas assim, interessantes de saber para a pessoa, às vezes ela fica perdida, para onde que eu vou, quem que eu procuro, como que eu consigo esse laudo, como que eu consigo correr atrás dos meus benefícios e tudo. A dificuldade desse laudo do psicólogo é o seguinte: essas questões de direitos, né, de ir atrás de algum benefício e tudo, são pelo SUS. E aí eles exigem que seja um laudo de alguém que trabalhe no SUS, né? Então, assim, só são aceitos esses laudos. Então, muitas vezes, a pessoa já vai direto no psiquiatra do SUS ou no profissional do SUS para conseguir esse laudo, para conseguir os benefícios, né, que ela precisa ali. Então, é só esse laudo de algum profissional do SUS. Mas todo psicólogo, ele pode laudar, ele pode dar o laudo, ele pode dar o diagnóstico, se ele for capaz se ele se sentir seguro para tal. Então, são várias, assim, são vários mitos acerca do autismo, acerca do diagnóstico, de como pode ser feito, de como deve ser feito. Não temos uma epidemia de autismo, simplesmente hoje tem mais conhecimento, as pessoas estão mais preparadas, né, para lidar com esse transtorno. Devido à diversidade ali de critérios, fica às vezes difícil conseguir, né, chegar a esse diagnóstico, mas hoje nós temos mais profissionais preparados para isso, o que é muito bom, né? E houve uma substituição diagnóstica, porque muitas vezes a pessoa que foi diagnosticada com outro transtorno ou com deficiência intelectual, hoje ela vê que o diagnóstico dela não é esse, né? A maioria das pessoas com diagnóstico tardio já tiveram um outro diagnóstico que não é o diagnóstico correto. Então, todos esses são fatores para aumentar o número, né, de autistas. Então, isso tudo influencia nesse aparecimento. Tanto é que em 1947, a dimensão assim, de autista era 1 para 2.500. Em 1987, quando Lorna Wing já tinha promovido alguns estudos, passou de 1 para 1.400, então já foi a metade. Em 2021, era 1 para 46. Então, para cada 46 pessoas que nasciam, um era autista. E agora, em 2023, para cada 36 pessoas que nascem, uma é autista, né? Então, já tem ali os critérios diagnósticos um pouco mais estabelecidos, um pouco mais claros, um conhecimento maior sobre o transtorno e, consequentemente, diagnósticos mais seguros e mais precisos, né? Então, esse é o motivo do aumento de diagnóstico. E é isso, eu estou aberta, né, a perguntas, o que vocês quiserem saber. Letícia, barato. Eu adorei ser, como falando da minha área de historiadora, eu adorei você começar pela história. Que bom, eu acho Gostei que é mesmo. interessante. Eu acho que isso é principal. É muito importante também a gente resgatar essa história, como que surgiu, os fatos históricos, o momento,
o contexto ali, né, de tudo isso. Aí eu já agradeço, começou puxando para mim. E é importante, né, para a pessoa entender o porquê desse diagnóstico tardio, por que que não foi descoberto antes. Então, a Exatamente. história, né, dá um norte ali do que aconteceu. Exatamente. Obrigada. Agora, uma coisa que eu queria comentar com você, queria que você falasse também, você falou um pouquinho, essa questão do diagnóstico tardio, ela leva à depressão, muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, coisa. E isso acarreta um grande número de suicídios, e isso preocupa muito a gente que está nessa coisa de trabalhar, lidar com o autista, entendeu? E não só os de diagnóstico tardio, entendeu? A gente tem visto aí também uma escala crescente, infelizmente, de suicídio entre os autistas. Você poderia falar um pouquinho disso para a gente? O que acontece? Os neurônios, eles têm a função, né, de transmitir os estímulos que a gente recebe para as diferentes áreas do cérebro. E aí a gente tem que receber esses estímulos, atribuir significado a esses estímulos, associar esses estímulos novos com os estímulos antigos que a gente já tinha e então elaborar comportamentos. Então, essa elaboração de comportamentos que às vezes para as pessoas típicas é automático, para o autista é muito difícil. Por isso, muitos autistas, às vezes, não conseguem tirar carteira e dirigir, porque é tudo ali automático. Ele não, ele tem que pensar em cada movimento ali que ele faz. Então, o cérebro autista, ele é hiperexcitado, assim, no 220, a pessoa não relaxa. E como ela tem os comportamentos diferentes, né, do que se é esperado, por que eu não sou igual meus amigos? Por que eu não gosto de sair? Por que eu não gosto de interagir? Por que eu não gosto de ouvir música? Então, essa hipersensibilidade auditiva, essa hipersensibilidade visual, isso tudo causa muito incômodo. E quando a pessoa não sabe o que ela tem, ela acha igual era achado antigamente. Ah, fulano é doido, fulano é esquisito, fulano é problemático, fulano... Então, ele não se sente pertencente a grupo nenhum. Ele não se enquadra em grupo nenhum. E como é uma condição fisiológica, é uma coisa que vai estar aqui para sempre. Você pode melhorar, mas nunca vai sumir. Por isso a necessidade do diagnóstico. Por quê? Dependendo do grau, né, você tem que, sem medicação, não tem jeito. Então, se você tem um diagnóstico errado, você toma a medicação errada, ou você toma um excesso de medicamentos que não vão melhorar aquilo e que vai só piorar a sua situação. Autista, ele precisa de terapia, assim, o resto da vida, né? Para ele se aceitar, para ele aceitar as diferenças, para ele perceber que ele enxerga o mundo de uma forma diferente, mas está tudo bom, né? Não tem problema nisso. Então, assim, a comorbidade do autismo, a depressão, a ansiedade, o pânico, são comorbidades do autismo. Não existe remédio para autismo, né? Existe remédio para essas comorbidades que acometem o autista. Então, assim, é preciso um diagnóstico justamente para isso, para a pessoa fazer o tratamento correto, para ter um prognóstico correto, para você ter um norte e saber onde que aquela pessoa pode chegar. Por isso que uma pessoa que chega na idade adulta, ela tem que se sentir um autista bem-sucedido. Porque esses pensamentos suicidas, às vezes, são muito frequentes. Por essa não adaptação, por não estar suprindo a expectativa do outro, da família, por não conseguir se relacionar, por não conseguir manter um relacionamento amoroso, pela dificuldade, às vezes pelas questões sexuais, por ser assexuado, são várias questões que para eles é muito complexo. Né? Então, se você não tiver ali um tratamento adequado, você vai continuar sempre com essa sensação de inadequação, de não pertencimento, de esquisito, de fracassado, de nada que eu faço dá certo, nada que eu faço, entendeu? E geralmente essas pessoas, quando não têm um diagnóstico,
quando novas, elas escutam muitas barbaridades desse tipo, né? Exatamente. Então, É isso verdade. vai interiorizando, então ela escuta e ela passa a acreditar naquilo que fala. Ah, Uhum. fulano é esquisito, chega na festa de família, ah, fulano é esquisito, não conversa com ele não, fulano é doido. Então, é de uma ignorância, né? Não conhecer, e aí você começa a falar coisas que não tem nada a ver, e isso afeta, né, grandemente ali o psicológico daquela pessoa. Não conhecer e também não querer conhecer, né? Que Não acontece querer muito. conhecer. Aí é complicado. Aí é É, difícil demais. Dani, as perguntas, os comentários, por favor. Só um minutinho. O Bruno comentou aqui, esse início foi incrível. Letícia, não, esse início foi horrível, o início da história do autismo. Esse início foi horrível. Uhum. A Larissa colocou Letícia maravilhosa, arrasando, muita exaustão interior. Associação, o Bruno colocou, e muitos acham que não vale buscar o diagnóstico depois de adulto. É muito comum. Pode me usar como exemplo, kkkk. É o Bruno falando para a Letícia. Então, eu vou usar um exemplo do Bruno. Ah, Antes eu ficava extremamente, porque assim, o motivo de eu estar hoje focada no diagnóstico autista tardio é o Bruno, né? Eu sempre tive uma relação assim, um amor assim doído por ele. Então, eu como psicóloga, eu me culpava muito pelo diagnóstico tardio dele. Mas por quê? Justamente por ignorância. Quando eu formei, autista era culpa da mãe, era só o menino que era autista, a mãe geladeira que não dava carinho para os filhos. Então, isso foi o que eu aprendi na faculdade. Então, assim, os diagnósticos que o Bruno recebia, eu não concordava, mas eu não conseguia identificar que era o autismo. E aí eu percebi a necessidade disso, de ter profissional qualificado. Então, foi pelo Bruno, através dele, que eu foquei nisto, né? E assim, hoje é minha missão de vida, ajudar o número maior de pessoas com diagnóstico tardio a se entenderem, a se encontrarem, ter uma qualidade de vida melhor, porque eu sei o tanto que ele sofreu com diagnósticos errados. E a gente mesmo não entendia, igual ele mudou para o interior, eu ia para a casa dele morrendo de saudade com as minhas filhas, eu chegava e ele falava assim, não, é uma alegria quando você chega, mas eu já estou doido para você ir embora. Então, isso para mim era o fim do mundo. Hoje, eu sei como que ele funciona e ele pode querer que eu vá embora, que eu não vou. Ele quer ficar calado, eu fico calada. Ele fica para um lado, eu fico para o outro. Mas hoje eu entendo que não é uma falta de amor. É o jeito dele, né? O tanto que é incômodo para ele, 3 pessoas ali tirando ele daquela rotina, falando alto, rindo, coisas que incomodam ele fisicamente, fisiologicamente. Então, assim, foi muito importante isso, para poder entender como que ele funciona e respeitar, sem achar que ele não gosta de mim. é isso aí. A Franci colocou o burnout em autista, burnout, né, que fala. Uhum. Ainda em autista ainda não é reconhecido, mas existe e é muito comprometedor. Essa questão de que o nosso cérebro não para nos faz entrar em colapso. Eu tô no restinho aqui, né? Só dá mais meia hora. Uai, mas essa semana. A energia acabou. Eu já não tô nem falando, tô nem lendo, não. A disfunção executiva nos faz sentirmos impotentes, incompetentes, muito incompetentes. Eu tenho uma disfunção executiva gigante e ela mexe diretamente com minhas questões profissionais, né, meus pensamentos, porque como eu tenho muitos pensamentos acelerados e muitos pensamentos de produção, de produzir, eu tenho uma necessidade de produzir, quando a disfunção vem, me arrebenta.
Mas aí é bom você ter o diagnóstico, porque você passa a entender como que o seu organismo funciona. E aí, esse diagnóstico é para você se cobrar menos. Então, olha, eu quero produzir, eu tenho necessidade de produzir, mas meu organismo não está aguentando mais. Então, é necessário fazer essa pausa. O Bruno está com a mãozinha levantada. Quer falar comigo, Bruno? Peraí que eu tô com dois negócios ligados, aí às vezes eu confundo qual que é o microfone que eu tenho que falar, se não é do computador ou do celular. Então, primeira coisa que eu queria falar, né, que eu sinto um orgulho muito grande, assim, de ver, né, a, a Letícia falando, assim, empenhada, estudando, porque ela é uma pessoa que me acompanhou a vida inteira e viu tudo que eu passei, tudo que eu passo até hoje em dia, e, e saber, né, que tem uma pessoa dessa do meu lado, onde também é meu suporte e onde eu posso me agarrar, assim, é maravilhoso, sabe? Eu sou muito privilegiado por ter isso, porque não é todo mundo que, que pode ter isso, né? Muita gente passa tanta dificuldade, não consegue saber se entender e não tem uma pessoa dentro de casa que saiba sobre a sua condição. Então, é, então esse movimento, assim, né, que a Let's faz, e muitas pessoas, assim, do grupo, quando a gente está lá conversando, discutindo, e alguém indica ela, sem eu falar nem nada, aí uma outra pessoa fala assim, nossa, ela é maravilhosa, ela é não sei o que, ela é isso, ela é aquilo. Aí eu nem falo nada, né? Assim, eu fico só rindo, assim, falei, nossa, que orgulho. E aí é muito, muito legal mesmo, porque a Letícia acho que formou nos anos 90. Eu, desde pequeno, gostava de ver esse movimento dela. Eu pegava as apostilas dela de psicologia, ficava lendo os livros. Então, sempre gostei muito dessa área. E, e agora, né, ela junto comigo, depois da minha descoberta tardia, e ela, com todo esse, obtendo todo esse conhecimento, assim, é muito, muito bom. Assim, é muito gratificante ver o crescimento dela, o desenvolvimento dela. E é isso, quanto mais a gente conseguir ajudar também as pessoas, né? Ela vê, né? Tem muitas pessoas, os grupos, e ela tá com as pessoas certas, assim, né? E ah, é isso, eu só queria falar, porque, né, minha irmã, gracinha, e aí Querido! eu Gente, eu fico emocionado. Ah, também fico. Eu sempre tive uma relação muito próxima do Bruno. Sempre tive um amor, assim, que eu falava que ele era como um filho para mim. E como tem muitas mães aqui, eu sei o que vocês vão entender o que eu estou falando. Se eu pudesse tirar a dor dele com a minha mão, eu tirava. Então eu sofria muito mais, às vezes, do que ele, de sentir a dor dele, de não conseguir ajudar. Então isso para mim era muito sofrido, assim, qualquer coisa que acontecia com ele, eu tenho uma preocupação com ele, assim, que é a mesma preocupação que eu tenho com as minhas filhas. Então, o amor que eu sinto por ele é o mesmo amor que eu tenho pelas minhas filhas. Então, assim, é uma relação muito doida, assim, sabe? É muito amor. E o sofrimento dele me machucava muito. Então, assim, ainda bem, né, que ele encontrou a rede de apoio na família. Mas a maioria não tem a rede de apoio na família. A rede de apoio é um amigo, é o grupo de WhatsApp, é o grupo do Instagram. E eu fico imaginando o tanto que essas pessoas sofrem, sabe? Então, isso, graças ao Bruno, eu tive esse crescimento, né, profissional. É graças a ele. Foi ele que me impulsionou a buscar esse conhecimento, a querer ajudar mais e mais pessoas, né? Então,
se hoje eu tenho sucesso, é ao Bruno que eu devo. E é a ele que eu dedico todo o meu conhecimento e tudo. E eu tenho orgulho dele, porque é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece o Bruno sabe o tanto que ele é uma pessoa maravilhosa, o tanto que ele é uma pessoa boa. E assim, com todas as dificuldades, com todas as dores, ele chegou até aqui, né? Então, assim, amo, amo, amo demais, tenho muito orgulho. E que ele sirva de inspiração, né, para muitas pessoas aí que teve o diagnóstico do filho, e que esse diagnóstico é sofrido, né, porque é uma quebra ali de ideais. Você, quando você engravida, você idealiza muitas coisas, menos que você vai ter um filho atípico, né, um filho com transtorno. Então, dê todo o amor que você puder para o seu filho. Faça tudo o que você puder para ele, né, para que ele se desenvolva, né, e que ele seja um adulto, assim como o Bruno, com valores, princípios, uma pessoa boa. E uma pessoa, ele deixou de ser, né, um adulto fracassado para ser um autista bem-sucedido, porque hoje ele se encontrou, hoje ele se entende, e hoje ele respeita e aceita as limitações dele. E nós também, né? Então, esse respeito, esse conhecimento, esse carinho e esse amparo, eu acho que é tudo o que o autista precisa, né? E sempre, Bru, sempre, sempre, sempre você pode contar comigo, você sabe disso. É, Acho que a França gente, está querendo falar aí também. eu ia comentar isso mesmo. Pode falar, Oi, Fran. eu só queria não esquecer de pontuar uma questão, é porque, assim, eu tenho, como ela acabou de falar, que o motivo de vida dela agora que move ela é fazer diagnósticos tardios. Eu tive o diagnóstico tardio de autismo e, ao mesmo, praticamente concomitante, eu tive o diagnóstico de uma síndrome rara, que depois de ser diagnosticada e começar a estudar, eu estou descobrindo que ela acomete muitos autistas. Apesar de ainda ser considerada uma síndrome rara, existe um subdiagnóstico muito grande nela, mesmo nos autistas diagnosticados. Ela se chama Síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. E como eu vejo que vocês são pessoas muito abertas aqui, eu vou deixar aqui anotado que vocês pesquisem, por favor, sobre hipermobilidade, transtorno de espectro de hipermobilidade e a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Vou deixar escrito aqui. Por favor, pesquisem, é o motivo que move minha vida. Eu acredito muito que por trás desse diagnóstico de hipermobilidade, muitos autistas com muitas questões sensoriais e de alergias, e que ninguém consegue decifrar, isso pode ajudar muitas pessoas. Tá? Nossa, Porque eu tenho passado na minha pele muitas coisas que depois, quando eu falo com mães de autistas de nível de suporte mais elevado, elas dizem que eu estou traduzindo o que acontece com filhos delas. E isso é tão gratificante, né? Você saber que você ajudou uma pessoa, que você levou conhecimento, que você diminuiu um pouco aquela ansiedade, aquela tensão. E tem muitas síndromes que estão associadas ao autismo, né? Sim. Tem várias comorbidades mesmo. Tem doença celíaca, tem doenças do trato gastrointestinal. Então, quando você começa a estudar, você vê muitas coisas. E aí, quando você tem o diagnóstico, você fala assim, gente, como que eu não percebi todos esses sinais ao longo da minha vida? Né? Então, pode deixar, Franci, que eu vou estudar sim. Vou estudar e vou te dar um retorno depois. Muito Letícia, obrigada. Nos Muito obrigada comentários de aqui, verdade. Não, por nada. Obrigada a você. nos comentários aqui, a Andrea está perguntando se existe alguma fundamentação científica de que em dois irmãos, um com diagnóstico fechado, o outro também, tem que ter TEA. Como assim? Não entendi. A pergunta está aqui no chat, é isso aqui. Existe alguma fundamentação científica de que em dois irmãos, um
com diagnóstico fechado, o outro também tem que ter TEA. Eu vou Se falar um já tem se o diagnóstico, o outro outro tem que tem ter, que né? ter também, né? Isso. Não necessariamente. O que acontece? A probabilidade é grande, mas não só porque um tem, o outro tem que ter, né? Um conjunto ali de genes que sofrem alterações e são dois embriões diferentes, dois sistemas nervosos ali, formados de formas diferentes. Então, assim, um pode ter e o outro não, como os dois podem ter. Não necessariamente se um tem, o outro tem que ter. Ele pode ter alguns traços, alguns sintomas, alguns sinais, mas não ter o transtorno, né? Ele pode ser só um FAA, um fenótipo ampliado do autismo. Uhum. Beleza, obrigadinho. O Marcos Vinícius, ele está perguntando, boa noite, sobre o diagnóstico. Além do médico e do psicólogo, o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo podem dar o diagnóstico? Não. A fisioterapeuta, elas vão analisar ali as funções ligadas, né, a elas podem dar o relatório e tudo. Mas o diagnóstico é o psicólogo ou o psiquiatra. Porque o psicopedagogo, ele é formado em pedagogia, né? Uhum. Então, não pode dar o laudo. Eu acho que eles compõem a equipe multidisciplinar ali, né? Exatamente, exatamente. A Larissa, ela está falando para a Franci, estamos juntas, pode contar comigo na divulgação das SEDH. SEDH. A Franci, ela pedindo para pesquisar sobre hipermobilidade. E é isso, de comentários são esses por enquanto. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a Letícia? A Dani. Dani, você está com a mãozinha levantada. Só agradecer mesmo a Letícia por disponibilizar seu tempo para estar aqui com a gente. Letícia é uma pessoa muito especial para mim e tê-la aqui falando sobre assuntos que a gente tem hiperfoco é uma delícia. Eu estou muito orgulhosa. Eu estou muito orgulhosa de você. Eu estou muito feliz por ter você com a gente, né? Pela primeira vez a gente está fazendo um evento juntos. A gente fez um outro que foi meio, né, rapidinho, só no final do ano, que eu aproveitei que você estava aí para você falar um pouquinho para os pais, mas seja o primeiro de muitos. Muito orgulho de você, tá? Minha irmã do coração. Irmã do coração, meu amor, o apoio do meu irmão aí. Gente, a Dani é uma pessoa, assim, maravilhosa, de um coração gigante, que também passou por muitas dificuldades e chegou onde chegou. Então, é uma pessoa, assim, que tem que ter um orgulho gigantesco da trajetória dela. E, Dani, você não tem noção do que é aspas. Eu acho que você não tem noção, você e o Bruno, da grandiosidade que é esse projeto, né? Vocês sabem muito mais do que a maioria dos profissionais, dos psicólogos. Eu falo assim, com propriedade, sabe? Porque, como eu falei, dos dois grupos de pessoas que têm o diagnóstico tardio, a maioria se autodiagnostica. Então, é muito sofrimento você não se entender, não se enquadrar, não ter um profissional qualificado para falar aquilo que você tem. E você mesmo correr e ir atrás. Então, é um hiperfoco seu, vocês sabem mais do que qualquer pessoa sobre o autismo, né? E a gente vai aprendendo junto, é um segurando a mão do outro. Porque as coisas estão mudando, assim, assustadoramente. E isso é muito bom, porque o conhecimento está crescendo, as conquistas estão ficando cada vez maiores, né? E o quanto a gente puder ajudar mais e mais as pessoas a sofrerem menos, eu acho que esse é o nosso papel aqui. Então, assim,
eu devo tudo que eu sou hoje profissionalmente a vocês. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui. Que a gente possa continuar essa parceria por anos, anos e anos. Vocês são pessoas iluminadas que merecem merecem um mundo mais leve, um mundo mais colorido para vocês, para o Pedro, né? Então, assim, amo vocês de paixão e podem contar comigo para o que precisar, tá bom? E eu que agradeço. Letícia, obrigada. Uma boa noite. Obrigada, Tereza. Boa noite. Dani,